O Fluminense fez história na Copa do Mundo de Clubes da FIFA ao vencer nas oitavas de final a Internazionale de Milão por 2-0. O Fluminense, que tentou fazer um jogo no primeiro tempo com erro zero e quase conseguiu, mas ainda que não tenha conseguido, né, ter feito o jogo zero, o erro zero, perdão, o Fluminense conseguiu neutralizar o time da Inter, né? E a Inter, que basicamente joga por lançamentos, né? A ligação defesa-ataque pela bola alta, esse tipo de jogada foi neutralizada pelo time comandado por Renato Gaúcho. E isso fez toda a diferença, né, ali na partida, porque com esse tipo de, vamos assim dizer, de neutralização, o Fluminense conseguiu, na primeira oportunidade, né, ali nas oportunidades que teve de chegar até o gol do Sommer, goleiro da Inter, aconteceu, né, ali num gol de cabeça de Germán Cano, já na primeira etapa, né? Não tinha nem 10 minutos, o Fluminense já tinha feito ali 1-0 com o Germán Cano, uma cabeçada para baixo, na cara do Sommer, a bola passou por debaixo do goleiro do time italiano. E isso foi, assim como, né, a estratégia de jogo montada pelo Renato Gaúcho foram suficientes para que a Inter de Milão tivesse muita dificuldade para desenvolver o seu jogo, principalmente no primeiro tempo, onde só deu ali Fluminense, e naquilo que a Inter tentava propor, né, em questão de jogo, o Fluminense estava ali sempre, né, para dar o bote, para recuperar a bola e fazer os italianos se cansarem. E o primeiro tempo do Fluminense, como eu falei, não foi de erro zero, mas foi de uma proposta de jogo muito melhor, muito mais eficiente que a do time italiano. Então, palmas aí para o Renato Gaúcho, que é muito subestimado. Eu vou falar isso um pouquinho mais para o final do vídeo. Teve o segundo tempo, e quando veio o segundo tempo, o Fluminense, né, que fez ali, estava muito compacto na primeira etapa, né, conseguindo resgatar bolas importantes, né, ali para o time. O Fluminense conseguiu, ainda no início, né, da segunda etapa, fazer uma boa partida, ter chances claras, né, de gol, mas o problema é que veio o cansaço. Né? A sensação térmica, salvo engano, era de 39 graus, e se os tricolores que estão acostumados aí com essa temperatura, né, jogar aí no Rio de Janeiro, no Maracanã, às 11 horas da manhã, o sol a pino, imagine para os italianos, né? Mas o time brasileiro, que tentou jogar compacto e conseguiu, né, no primeiro tempo, a conta veio no segundo tempo, e no final da partida o Fluminense sentiu o cansaço, né? Eu lembro que o Cano, ele teve que desistir de algumas bolas, porque ele já não estava mais conseguindo chegar, né? Dar aquele pique, aquela carreira. Eu lembro que ele deu um pique ali para cima do Sommer, quando a bola foi recuada para o goleiro da Inter. O Cano, ele deu o pique, sentiu depois, né? E em seguida foi substituído. O John Arias também sentiu o calor, né? Sentiu ali a sensação térmica, e ele também não conseguiu, no final da partida, fazer a grande partida que ele fez até aquele momento. E o time como um todo também, né? O Martinelli foi trocado, sentiu cãibra, salvo engano, né? Tem que apurar melhor isso. E alguns jogadores também, né?
não conseguiram ali, o Samuel Xavier, sempre que a câmera fechava nele, né, ele estava ali, né, meio esbaforido. Thiago Silva também teve uma disputa pelo alto com o Lautaro, e o Thiago Silva perdeu e quase saiu, inclusive quase saiu o gol de empate da Inter, né? O Fluminense estava vencendo por 1-0 naquele momento, isso já no segundo tempo. O Fábio, que fez milagre no gol ali do Fluminense, ele que defendeu uma bola indefensável para muito goleiro profissional aí, né? O Fábio, ele foi um dos destaques, um dos grandes destaques do Fluminense aí nessa partida, principalmente por conta da atuação dele, né? E o Fábio, que é um jogador sério, um jogador, né, que tem a sua fé essa que foi zombada pelo jornal Gazzetta dello Sport da Itália, né, que chamaram lá o Fábio pejorativamente de o goleiro de Deus, né? Por conta da fé, né? A gente sabe que o Fábio é evangélico. Quer falar mal do Fábio? Fala, sei lá, dos erros dele. Pra que falar da fé do cara? Tá aí, tomaram na cabeça. O Fábio salvou o Fluminense, né? Ali, quando precisou dele, o Fábio tava lá para salvar, para resgatar. E quando o Fábio não tava, a trave tava, né? Porque foram dois chutaços da Inter contra o gol do Fluminense. Uma bateu na trave, né? Ali foi rasteira e bateu na trave. E o outro chute foi, né, bateu ali na costura entre a trave e o travessão. E quando faltou o Fábio, a trave estava lá. Então, parabéns para o Fábio, tá? E toda a nossa solidariedade aqui, né? Ele que teve aí a sua fé zombada, mas enfim, mostrou dentro de campo como que faz, como que responde a esse tipo de injúria, né? Enfim, e o grande nome da partida, com certeza, Ignacio. Ignacio, que ele sempre estava ali, né, nas sobras, marcando. Teve um momento no segundo tempo que ele subiu, né, subiu ali para resgatar uma bola para o Fluminense. Então, Ignacio, camisa 4 do Tricolor Carioca, fez uma partidaça, um grande destaque aí da partida. E não só ele, né? Ele, aquele trio ali, né, na defesa do Fluminense, com o Ignacio, o Thiago Silva e também com o Freitas, que, né, eu já falei aqui em outros vídeos, muito questionado pela torcida do Fluminense, mas vem aí até agora fazendo um bom campeonato, uma boa Copa do Mundo de clubes. E, bom, o Fluminense venceu aí a Inter de Milão por 2-0, né, e teve ainda, né, o gol do Hércules, né? Não podemos esquecer do gol do Hércules, que entrou ali no segundo tempo. Entrou ele, o Everaldo, e numa bola onde ele estava ali, ele conduziu, estava passando do lado dele um jogador ali do Fluminense, eu agora esqueci o nome, lembro da feição, mas esqueci o nome, e pedindo a bola, e o Hércules conduziu ali e chutou cruzado, e aí indefensável para o Sommer. Então, o Fluminense entrou com uma proposta de jogo para neutralizar, na minha visão, tá? Para neutralizar as saídas de bola naquilo que a Inter tem de melhor, de mais forte, que é os lançamentos, né? As ligações pelo alto, né? Defesa e ataque. Então o Fluminense conseguiu fazer isso, principalmente no primeiro tempo. A escalação do Fluminense, né? Que foi muito questionada, principalmente na internet, né? Enfim, por conta do Cano ter iniciado a partida e não o Everaldo. E muita gente queria que o Cano não entrasse como titular nessa partida, porque o Cano, ele, né, vem aí de lesão, ele não está 100% ainda, e o Everaldo, ele tem mais força física, né?
Mas eu acho que ainda, né, até na cabeça do Renato Gaúcho, tem aquela questão do Everaldo não chutar para o gol, né? Virou até um meme. E com certeza ele conversou com o jogador, enfim. Mas no final das contas, o trabalho do Renato Gaúcho, né? A intuição do Renato Gaúcho, a estratégia do Renato Gaúcho fez muita diferença na partida. E isso, né? Já falei uma vez e falo de novo. Palmas, aplausos para o Renato Gaúcho. O Fluminense, só para fechar aqui o vídeo, o Fluminense que tem aí, né, sido muito questionado, principalmente ali nos 2 jogos contra o Mamelodi Sundowns e o Ulsan HD, que eram os clubes mais fracos, né, ali do seu grupo, e o Fluminense tomou mais calor do Ulsan HD e do Mamelodi Sundowns do que contra o Borussia, né, o fortíssimo Borussia Dortmund, e o Fluminense foi para as oitavas de final muito questionado, né? Como será que o Fluminense vai enfrentar a Inter, né? O que o Flamengo vai fazer, o que o Fluminense vai fazer, né? E o Fluminense mostrou, apesar de que eu vi, né, aí alguns jornalistas falando, não, mas essa Inter aí não é aquela Inter e tal. Bom, os caras estavam com Sommer, goleiro titular. Os caras estavam com o Dumfries, titular. Os caras estavam com Lautaro, capitão, titular. O estrangeiro aí, né, o maior artilheiro estrangeiro da Inter até agora. Estavam com o meio lourinho lá, que eu esqueci o nome, não quero saber também não. Di Marco. Di Marco, né? Sempre convocado aí para a seleção italiana. Então, eles foram jogar Vera, assim como o Bayern de Munique foi jogar Vera contra o Flamengo. O Flamengo enfrentou, né? Vou abrir um parênteses aqui para falar do Flamengo no vídeo do Fluminense, mas o Flamengo enfrentou o Bayern de igual para igual. Mas eu vi aí jornalista falando, não, quando os caras querem jogar, não tem para sul-americano. A Inter entrou para jogar, né? Para jogar Vera. E o Fluminense neutralizou os caras. Tudo bem que é uma Inter que vem de 5-0 aí, né? Na Champions League, mas é vice-campeã. Eliminou o Barcelona. O Barcelona aí de Rafinha, né? Yamal e, né, outros bons jogadores. A Inter, né, que é aí tricampeã da Europa. E o Fluminense conseguiu vencer esses caras. E eu tô vendo aí muita gente, né, da mídia, até agora, muita gente da mídia não fazendo, né, não dando a devida importância a essa vitória do Fluminense, que estava sendo questionado até hoje por não ter batido um clube europeu. Coisa que o Flamengo fez contra o Chelsea, coisa que o Botafogo fez contra, né, contra o PSG. Histórico, tem que falar mesmo, campeão da Champions League, o PSG. E o Botafogo venceu, o Flamengo venceu o Chelsea, né? E o Fluminense venceu aí a Inter nas oitavas de final, né? Provavelmente vai enfrentar aí o Manchester City, que vai jogar contra o Al Hilal, né? Bom, quartas de final é assunto para quartas de final. Estamos ainda nas oitavas e o Fluminense fez história vencendo a Inter de Milão. Peço para você deixar o seu like, para você deixar o seu comentário aqui. Você é tricolor, carioca? Você assistiu a partida? Gostou do que viu? Não gostou? Deixa aí nos comentários, tá bom? E
se inscreve aqui no canal, que tem vídeo aí quase todo dia. Enquanto tiver brasileiro nesse Mundial, vai ter o plantão da Rapa aqui falando dessas partidas. Aí agora a gente ainda tem Fluminense e a gente ainda tem Palmeiras. Então vamos, que agora é rumo às semifinais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, beleza? Até o próximo vídeo, até lá!